Queridos amigos, queridos irmãos dos canais Central do Livro de Mórmon, Videira Verdadeira, uma bênção poder deixar mais uma mensagem com vocês. E hoje eu queria fazer uma reflexão, uma ideia, um sentimento meu. Não é doutrina oficial da igreja, tá bom? Não é apenas uma reflexão. Então, por favor, não me julguem mal por isso, talvez se eu estiver em parte errado, mas é um sentimento muito interessante e eu queria partilhar com vocês. Em Doutrina e Convênios 58:42 diz claramente que aquele que se arrepende dos seus pecados, o Senhor dizendo, o mesmo é perdoado, né? E eu deles, dos pecados, não mais me lembro. Eu acredito que essa seja a mais fantástica, maravilhosa e linda promessa que nós temos. Que os nossos pecados serão perdoados e limpos, ao ponto de que o Senhor não mais se lembrará deles. E como é que é possível que Deus esqueça alguma coisa? O Elder Garrett W. Gong afirmou que o Senhor, então, não levará em consideração, já que é possível a Deus esquecer, Ele tem todas as coisas. E eu fiquei ponderando sobre o que o Elder Garrett W. Gong falou. Sob o ponto de vista de Deus, isso é muito tranquilo, porque uma vez que Deus perdoa, o perdão dele é completo. Então, mesmo que a gente tenha feito uma coisa horrível e se arrependido e recebido o perdão de Deus, esse perdão é completo. Mas como é que fica a pessoa que foi abusada, por exemplo? Como é que fica com uma pessoa vítima de um abuso sexual, por exemplo, que é uma coisa que deixa cicatrizes na alma? Como é que fica essa pessoa que foi abusada? Ela vai ter que conviver para sempre com a dor daquele momento? E eu fiquei pensando sobre isso. Tanto do lado do pecador, né? Imagina, por exemplo, um pecador que tenha cometido uma barbaridade dessa se arrependendo. Será que talvez a dor dele deva ser maior que a dor da vítima? Porque a vítima é vítima. Ela foi abusada, ela sofreu. Mas e o abusador? Quando tomar consciência do horror que ele praticou. Sendo que a expiação de Cristo, isso é muito claro, opera para os dois. Tanto para aquele que cometeu o pecado, como para aquele que sofreu o pecado. E eu fiquei pensando como que Deus poderia, Ele próprio, limpar essa situação. Porque nós aprendemos o seguinte: os pecados são como pregos que a gente põe na nossa alma. Então, o arrependimento arranca os pregos, mas a tábua mantém as marcas dos pregos. Mas isso não é assim, não é verdade isso. Nós ganhamos uma tábua nova. Como que nós podemos ganhar uma tábua nova de forma que aqueles pecados serão como se nunca tivessem existido? A explicação que eu ponderei para isso, e é uma ponderação minha, é em fase das novas coisas que nós aprendemos com a física, com a ciência atualmente. Nós sempre consideramos o tempo como uma característica newtoniana, ou seja, alguma coisa que acontece, o tempo passa independente do que a gente possa fazer. O tempo é alguma coisa que nós não podemos mudar. Isso é uma verdade no âmbito terrestre. Mas não é assim para Deus. O passado, o presente e o futuro estão diante dos seus olhos. Então, alguns cientistas dizem que retroceder no tempo é como retroceder no espaço. Embora nós não sejamos capazes de fazer isso, mas
o tempo e o espaço são considerados como a mesma coisa pela ciência moderna. Ora, será que Deus não poderia voltar no tempo e desfazer aquele horror? E então, ao desfazer o pecado, a fazer com que aquele pecado deixe de existir porque o passado foi alterado. Deus ainda vai saber o que ele fez. Mas para todas as outras pessoas, aquele erro, aquela coisa grotesca, não tem espaço na memória, nas lembranças, porque deixou de existir. Então, é impossível mudar o passado na nossa ótica mundana, na nossa ótica atual, pensando como seres humanos com o conhecimento que nós temos. Em nenhum lugar das Escrituras está escrito que o passado não pode ser mudado, ou que não pode ser mudado por Deus. E isso, na minha humilde opinião, seria o perdão perfeito. Nem o abusador, nem a vítima teriam qualquer lembrança de algo, porque aquilo que existiu não existiu mais, porque o Senhor foi lá e apagou o pecado. Eu não sei se isso é exatamente assim, mas se não for exatamente assim, eu tenho certeza que é dessa maneira que deve ser encarado, que os pecados serão limpos, porque foram pagos pela expiação do Senhor Jesus Cristo. E quando eu penso que um pecado pode ser pago e a expiação vai extinguir não somente o pecado, mas as consequências do pecado, então eu penso que este é o perdão perfeito, que não é possível de ser conseguido pelos homens, mas que é possível de ser conseguido por Deus. Então, muito obrigado pelo carinho e fica aqui uma reflexão para vocês pensarem, para expandir um pouquinho a área de meditação, para a gente começar a pensar um pouco fora da caixa em Deus, meditando sobre as Escrituras. Obviamente eu não estou inventando nada novo ou criando alguma coisa que contradiga as Escrituras, né? E se alguma autoridade, alguém falar para mim, não, você está errado, eu serei o primeiro a reconhecer. Mas as ponderações, meditações sobre as Escrituras são muito positivas. Muito obrigado por todo o carinho e escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá bom? Obrigado.